Então aqui a gente tem um projeto, né, de energia fotovoltaica, onde a gente tem basicamente duas strings. Essas strings são compostas por módulos fotovoltaicos. A gente tem o string box de corrente contínua, onde a gente vai ter a proteção do nosso inversor. No inversor, ele é transformado corrente contínua em corrente alternada e posteriormente joga também para o string box de corrente CA, vai proteger o nosso quadro de distribuição, né? A gente tem então, posteriormente, após passar pelo string box de CA, passando para o nosso quadro de distribuição geral, onde vai ser distribuído aí para a nossa unidade consumidora. Aqui então a gente tem uma conta da CEMIG, né, onde é possível a gente ver a energia elétrica consumida e a energia elétrica injetada. Então a gente tem 256,20 de energia consumida e 205,57 de energia injetada. O saldo aqui é o que ele realmente vai pagar, considerando aí também as taxas mínimas, né? Então, no caso aqui, por exemplo, desse cliente, ele teria um saldo aí a pagar R$ 50,63, ou seja, uma conta que ele pagaria R$ 256,20, ele passará a pagar agora R$ 50,63. Agora a gente vai falar sobre autoconsumo remoto, que é a parte que trata do gerenciamento dos créditos que são gerados, né? Então, quando uma unidade consumidora ela produz mais do que aquilo que ela consome, esse excedente ele é lançado na rede em forma de crédito e esse crédito ele pode ser destinado para outras unidades. Lembrando que essas outras unidades elas precisam estar sobre a mesma titularidade, ou seja, sobre o mesmo CPF ou sobre o mesmo CNPJ e também estarem sobre a mesma área de concessão, ou seja, precisam ser das mesmas concessionárias. Eu não posso, por exemplo, ter uma casa no Rio, que é domínio de uma concessionária, e tentar enviar esse meu crédito de energia para uma casa em São Paulo, que é domínio de outra concessionária. Então, ambas as residências, sejam elas unidades consumidoras ou unidades geradoras, precisam estar sob domínio de mesma concessão e também estarem sobre o mesmo CPF ou CNPJ. Eu também posso fazer com que os créditos sejam distribuídos entre matriz e filial. Lembrando que matriz e filial possuem o mesmo CNPJ, ou seja, a mesma raiz do CNPJ. O que vai mudar é o final. Uma pode ser 001, outra pode ser 002 e assim vai. Ou seja, então eu posso fazer com que os créditos sejam distribuídos para outras unidades, sempre do mesmo CPF para o mesmo CPF ou do mesmo CNPJ para o mesmo CNPJ. Eu não posso, por exemplo, ter uma geração na minha casa que está sobre o meu CPF e encaminhar, por exemplo, para o meu escritório de engenharia, que está no meu CNPJ. Ou eu faço com que as duas unidades estejam sobre o mesmo CPF, ou eu faço com que as duas unidades estejam mesmo CNPJ, beleza? Então, eu posso ter uma unidade comercial e uma unidade residencial, desde que o medidor esteja sobre a mesma titularidade. Uma vez que eu tenha gerado esses créditos junto à concessionária, eu tenho um prazo de 60 meses para poder utilizar esses créditos, seja na minha unidade consumidora, seja para poder destiná-los a outras unidades. Lembrando que o cadastro dessas unidades precisam ter sido realizados previamente a acúmulo desse crédito. Eu não posso pegar um crédito acumulado de meses anteriores e distribuir esse crédito para outras unidades posteriormente ao acúmulo desse crédito. Quando eu falo em autoconsumo remoto, eu quero dizer que uma área onde vai estar a unidade geradora não necessariamente precisa estar perto da unidade consumidora. Eu posso, por exemplo, ter um terreno, um local distante, um terreno barato, onde eu vou estar gerando energia e destinar a energia gerada nesse terreno barato, por exemplo, para um comércio que esteja no centro da cidade. Lembrando que eu não posso falar em venda de energia, aqui eu falo em aluguel, eu alugo o potencial de geração de energia para um comércio, por exemplo, e recebo um valor referente àquela energia gerada. Eu posso, por exemplo, fazer a instalação em superfície de galpões, ou seja, nos telhados, né? Posso estar fazendo essa instalação e utilizando a energia gerada para bater no próprio consumo dos equipamentos daquele galpão, ou então destinar o excedente para um comércio, para poder estar recebendo em forma de aluguel, e também posso estar fazendo a instalação em condomínios, onde eu posso utilizar a energia gerada para poder ser utilizada nas áreas comuns daquele condomínio e o excedente, assim como nos demais, eu posso destinar para um comércio, por exemplo, e receber em forma de aluguel pelo potencial de energia gerado. Aqui a gente não fala em energia específico em questão de unidades, por exemplo, 1000 kW, aqui a gente fala em questão de porcentagem. Como a gente tem uma variação entre um mês e outro, eu não posso, por exemplo, alugar 1000 kW, eu falo que eu alugo
10% do que foi gerado, 20% do que foi gerado, 50% do que foi gerado, e aí eu faço o cadastro junto à concessionária, lembrando que tem que estar sobre a mesma titularidade, ou seja, mesmo ou seja, mesmo CPF ou mesmo CNPJ, e tanto a unidade consumidora quanto a unidade geradora precisam estar sobre a mesma área de concessão. Não precisam ser áreas próximas, podem ser áreas remotas, mas precisam estar sobre o mesmo domínio da mesma não precisam ser áreas próximas, mas precisam ser áreas que estejam sobre o domínio da mesma concessionária.